O capítulo 1159 chegou com mais uma bomba insana. O verdadeiro nome de Rox de Shebeck é, na verdade, Davy D. Shebeck, um ancestral direto de ninguém menos que Davy D. Jones. Já sabíamos da existência do Davy Backfight, o jogo lendário ligado ao seu nome, já havíamos visto conexões com o navio holandês voador, com Rod Jones e com a deusa do mar, mas no capítulo 1159 do mangá de One Piece, um detalhe muda completamente a forma como interpretamos essa lenda. O verdadeiro nome de Rox de Shebeck foi revelado como Davy D. Shebeck, e isso coloca como um descendente direto de Davy D. Jones. Essa revelação resgata um ponto essencial. Davy Jones não era apenas uma lenda, mas alguém que realmente existiu no universo de One Piece e que parece estar vivo até hoje. E mais do que isso, fazia parte do clã dos D, a linhagem que atravessa séculos de história e aquela considerada o inimigo natural dos deuses. O que antes parecia apenas uma inspiração distante, agora se conecta diretamente ao núcleo central da série. E para entender o peso dessa revelação, precisamos revisitar a trajetória de Davy Jones em One Piece, a origem do Davy Backfight, a adaptação da sua lenda no mangá, as comparações com a mitologia real e até mesmo com a versão da Disney. Só então poderemos teorizar como essa figura ancestral pode retornar na saga final e de que maneira a sua presença se entrelaça com os paralelos que Oda vem construindo entre 3 gerações: Luffy, Joy Boy e Mika, Teach, Shebeck e Jones. Galera, há vários anos eu falo aqui nesse canal sobre a minha vontade de ver um Davy Jones no universo de One Piece e por muito tempo isso parecia apenas um sonho distante. Mas há pouco mais de um mês o Oda acendeu a minha esperança, essa fagulha de esperança, com a revelação de que Shebeck era um admirador devoto de Davy Jones. Eu até fiz um vídeo mega detalhado sobre tudo o que sabemos a respeito dessa lenda e como ele poderia voltar em One Piece. E agora, esse sonho se tornou ainda mais real depois do capítulo 1159 de One Piece. A análise completa do capítulo ainda vai sair, mas eu precisava fazer um vídeo sobre essa revelação que merece o vídeo inteiro dedicado a isso, porque é muita coisa pra gente comentar. Então vem comigo nessa aventura clicando no botão do like e no botão de se inscrever no canal. Estamos na contagem regressiva para os 900 mil tripulantes e só tá faltando você entrar nesse bando de maluco apaixonado por One Piece. Vamos relembrar então a origem do Davy Backfight. Durante muito tempo, o arco do Davy Backfight, em que os Chapéus de Palha enfrentam a tripulação do Fox, foi visto por parte do público como um filler do mangá, um alívio cômico descolado da história principal. O tom leve, as provas absurdas e o antagonista aparentemente irrelevante contribuíram para essa percepção. No entanto, com o avanço da história, esse arco começou a ganhar um novo peso dentro do mangá. Além de introduzir formalmente o conceito do Davy Backfight, agora sabemos que esse jogo está intimamente ligado à própria mitologia dos D, envolvendo Rox de Shebeck e seu ancestral Davy D. Jones. Especula-se que o Davy Backfight tenha sido criado por piratas na ilha de Hatinosso, local que hoje é governado pelos piratas do Barba Negra e que já foi o reduto dos piratas Rox. Com a queda dos Rox, em algum ponto da história, Hatinosso passou a ser governada pelo pirata One Z, até que há pouco mais de um ano foi derrotado durante o chamado Incidente de Rockport, evento que envolveu Trafalgar Law, Kobe e Barba Negra. Esse episódio abriu caminho para que Marshal de Teach assumisse o trono de Hatinosso e consolidasse o local como a sua fortaleza até os dias atuais, herdando assim a ilha que pertencia ao seu pai. E as origens do Davy Backfight estão ligadas diretamente à figura lendária de Davy Jones, revelado nesse capítulo como parte da linhagem dos D. No imaginário popular do mundo de One Piece, Jones foi um pirata amaldiçoado a viver eternamente no fundo do mar, colecionando tudo o que naufragava. Por isso surgiu o termo o baú do Davy Jones, destino inevitável de todos que perdiam as suas vidas no oceano. Esse jogo leva o seu nome porque, segundo a tradição, os piratas que participam do Davy Backfight estão oferecendo as suas moedas a Jones como sinal de respeito e pacto, e aqueles que violarem as regras do jogo estariam condenados a acabar em seu baú, ou seja, no fundo do oceano. Dessa forma, o Davy Backfight funcionava como uma espécie
espécie de ritual religioso pirata, um pacto simbólico diretamente com Davy Jones. Não surpreende, portanto, que Rox de Shebeck, agora revelado como seu descendente direto, tenha usado esse jogo não só para expandir a sua tripulação, mas como um verdadeiro culto à sua herança. Vamos relembrar agora mais sobre a lenda de Davy Jones em One Piece. Apesar de pouco explorado diretamente na história, Davy Jones já foi citado diversas vezes em One Piece. Quando os Chapéus de Palha conhecem o Davy Backfight em Long Ring Long Land, Nico Robin explica no capítulo 306 que Jones teria vivido há muito tempo e, após ser amaldiçoado por um demônio, foi condenado a habitar eternamente o fundo do mar. Desde então, tudo que afunda nas águas, navios, tesouros ou vidas, é considerado parte de seu baú. E o mais importante, Robin afirma que ele continua vivo até hoje. Curiosamente, sua primeira menção ocorreu muito antes disso. No capítulo 33 do mangá, Butch e Shan falam sobre enviar inimigos para ver Davy Jones. Essa fala, no entanto, não existe no mangá japonês. Ela foi uma adaptação da Viz Media, a editora norte-americana. Então, sem querer, eles anteciparam a aparição oficial do nome quase 300 capítulos antes. Com o tempo, vimos que Jones não era citado apenas por piratas randoms. Rox de Shebeck, por exemplo, foi descrito no capítulo 1155 como um devoto admirador de Davy Jones, chegando a usar o Davy Backfight para criar a sua tripulação. Através desse jogo, venceu outros capitães e recrutou nomes como Edward Newgate e Shiki, o Leão Dourado. Na SBS, do volume 38 do mangá de One Piece, Ishiro Oda esclarece que o Davy Backfight é uma criação exclusiva do mundo de One Piece, mas o termo baú de Davy Jones vem de uma lenda real entre marinheiros. Seguindo a explicação, no mito da vida real, Jones teria sido um pirata perverso e ganancioso, amaldiçoado pelo próprio diabo a viver no fundo do oceano, guardando para sempre os tesouros afundados em seu baú. Daí surge a expressão jogar alguém no baú do Davy Jones, usada como sinônimo de mandar alguém para o fundo do oceano. E nessa mesma SBS, Oda chegou a desenhar uma caricatura de Davy Jones, nesse caso o Jones do universo de One Piece. E apesar de parecer uma piada, hoje essa ilustração pode ser vista como mais uma das pistas sutis que o Oda costuma deixar espalhadas ao longo da obra. Vamos então falar agora sobre Rod Jones, o holandês voador e a maldição de Imo. A lenda de Davy Jones em One Piece ganha ainda mais força quando conectada ao mito do holandês voador. Na mitologia da Disney, Jones era o capitão do holandês voador e sabemos da existência desse navio em One Piece, capitaneado por Vanderdecken e seus antepassados há gerações. Então a dúvida que surge é, não era para o Davy Jones ser o capitão do holandês voador em One Piece? Será que o holandês voador foi roubado dele no passado pela família do Vanderdecken? Galera, nesse caso, a culpada por ter confundido um pouco as coisas foi a própria Disney. Na vida real, esse navio lendário era atribuído ao capitão Vanderdecken, e no próprio mangá de One Piece temos Vanderdecken IX como comandante dessa embarcação. Então o Oda decidiu ser fiel à mitologia da vida real e não atribuiu o holandês voador ao Davy Jones como na mitologia do Piratas do Caribe da Disney. Essa ligação também abre espaço para outro detalhe curioso, o possível parentesco entre Davy Jones e Rod Jones. O sobrenome Jones em One Piece é raríssimo e pode indicar uma linhagem antiga de homens-peixe, talvez descendentes diretos do próprio Davy Jones. O único ponto contra essa ideia é que Jones parece não ser mais o sobrenome da família, mas sim o Davy, já que o Davy foi herdado tanto pelo Shebeck como provavelmente pelo Tite também. Mas ainda assim eu considero as chances de um parentesco entre o Davy e o Rod Jones bastante altas. Outro ponto central da lenda é o demônio que condenou Jones ao fundo do mar. Embora descrito como o próprio diabo, é possível reinterpretar isso dentro da lógica da série. O demônio, nesse caso, poderia ser Imo. Nesse caso, Davy Jones teria sido um inimigo do atual deus desse mundo, amaldiçoado e aprisionado no oceano como punição eterna. E essa teoria ganha ainda mais força com a revelação de que Davy Jones pertence ao clã dos D, o inimigo natural dos deuses.
Ou seja, Jones foi mais um D que foi derrotado por Imo durante o século perdido. E outro detalhe que reforça essa ideia é que Davy Jones, na mitologia da Disney, era apaixonado e foi amaldiçoado pela deusa do mar Calypso. E como sabemos, Imo vem cada vez mais sendo associada como a deusa do mar do mundo de One Piece. Então, assim como Shebek e tantos outros piratas da época se apaixonaram por uma mulher e caíram nos encantos da Shaq, Jones pode ter sofrido desse mesmo mal e se apaixonado por Imo. Já sobre a sua aparência, quando imaginamos Davy Jones, a primeira imagem que vem à nossa mente é a versão da Disney, um homem-peixe humanoide com tentáculos e pata de caranguejo. Mas se Oda já desenhou Davy Jones como um ser humano, como ele poderia ser um homem-peixe? A resposta aqui é muito simples. Assim como Davy Jones, na mitologia da Disney, era um humano que se tornou um homem-peixe devido à maldição da deusa do mar Calypso, nada impede que essa aparência seja apenas a sua forma original e que ele tenha se transformado em um homem-peixe amaldiçoado ao longo do tempo. Um humano que assumiu a aparência de um homem-peixe devido a uma maldição provocada por Imo. E mesmo que esse velhinho desenhado pelo Oda pareça inofensivo, é muito fácil pro Oda redesenhá-lo, o transformando num pirata foda de verdade. Inclusive, essa pode ser apenas a aparência do Jones enquanto na sua velhice. Quem sabe no seu auge ele tivesse uma aparência muito mais imponente do que essa que o Oda desenhou pra gente. E olha só, a existência de um homem-peixe no nível de uma lenda como Davy Jones também faria jus à raça dos homens-peixe que carece de uma figura realmente poderosa no verso de One Piece. Enquanto o mundo é cercado por humanos puros ou híbridos que dominam o topo da força do mundo e os gigantes possuem Herald disputando força contra os mais fortes do mundo, os homens-peixe têm como representante mais forte da raça o Jinbe. Galera, não me levem a mal, mas um homem-peixe que faça jus à dita superioridade da raça sobre os humanos não existe, ou não existia até agora, porque esse papel pode ser ocupado pela figura de Davy Jones, um real homem-peixe no nível dos top tiers do mundo de One Piece. Davy D. Jones, Shebek e Tite versus Nika, Joy Boy e Luffy. Oda sempre constrói paralelos históricos e talvez o mais grandioso deles esteja no contraste entre duas linhagens. De um lado, temos Nika, Joy Boy e Luffy. Do outro, Davy D. Jones, Rox D. Shebek e Marshall D. Tite. Esse conceito das três gerações também remete diretamente ao shintoísmo. Na mitologia japonesa, o mundo foi moldado por três ciclos divinos sucessivos. Os deuses primordiais que surgiram do caos, os deuses ancestrais que estruturaram o mundo e, por fim, os deuses ativos que interagem diretamente com os humanos. Essa lógica de continuidade espiritual parece ter inspirado Oda na construção de One Piece. Nika como uma divindade primordial, Joy Boy como uma figura ancestral que carregou a sua vontade e Luffy como aquele que manifesta essa vontade no mundo atual. Da mesma forma, Davy Jones encarna a origem amaldiçoada, Shebek perpetua sua ambição como ancestral e Tite emerge como aquele que também manifesta essa vontade no mundo atual. Porém, existe uma diferença entre eles. Por um lado, Nika é um deus que foi encarnado numa Akuma no Mi e sua essência vive nessa fruta até hoje. Joy Boy parece ter sido aquele que comeu essa Akuma no Mi no século perdido e o primeiro que a despertou, trazendo de volta a essência de Nika. E hoje, esse feito foi novamente reproduzido pelo Luffy, que comeu e despertou essa mesma fruta, trazendo a essência de Nika de volta para esse mundo. Do outro lado, Davy Jones não parece ter sido alguém que encarnou numa Akuma no Mi, porém, Shebek parece ter tido a sua alma, no caso, a sua essência, encarnada no corpo do Tite de alguma forma. Ou seja, enquanto o Luffy herdou a vontade de Joy Boy e carrega a alma de Nika no seu corpo, Barba Negra carrega a alma de Shebek no seu corpo e a vontade de Davy Jones. Cada um, Luffy e Tite, possui a alma de um ancestral no seu corpo, porém de gerações diferentes. É uma diferença sutil, mas importante para a gente definir uma coisa. Barba Negra não parece ter 3 almas no seu corpo. Ele ainda parece possuir apenas 2, a dele próprio e a de Shebek. Mas a tríade, que compõe o Barba Negra, inclusive na sua Jolly Roger com 3 caveiras, pelo visto também inclui a figura de Davy Jones. Isso não significa que Tite possui a alma de Davy Jones no seu corpo, principalmente porque Jones parece ainda estar vivo no mundo de One Piece.
Piece, mas sim que Teach também carrega a vontade de Jones, assim como carrega a vontade de Shebeck. E da mesma forma, Luffy carrega a vontade de Nika e a vontade de Joy Boy. E por fim, o retorno de Davy Jones. Dito tudo isso, conseguimos entender por que Davy Jones nunca apareceu até hoje no mundo de One Piece. Os principais acontecimentos do mundo se passam na superfície do planeta e muito pouco é explorado do fundo do oceano. O máximo envolve a Ilha dos Homens-Peixe e nada muito além disso. E como Jones parece ter sido aprisionado a viver no fundo do oceano pela maldição de Imo, ele precisa que alguém se vingue por ele. Se esse mistério realmente se confirmar, existe espaço para uma reviravolta ainda maior. Davy Jones, sendo um portador secreto do sobrenome D, poderia ser um forte aliado na guerra contra Imo e o governo mundial. Especula-se que ele seja ainda o guardião do quarto e último Road Poneglyph, escondido nas profundezas do oceano e aguardando aquele que herdará a vontade do século perdido. Portanto, Davy D. Jones seria, na verdade, o homem marcado pelas chamas, o homem com a cicatriz de queimadura e aquele que navega num navio negro. E sendo Jones um homem-peixe, ele afunda todos aqueles que se aproximam dele usando a força do oceano. Pode ser até mesmo que para Luffy se provar digno de herdar o quarto Road Poneglyph, ele tenha que participar de um Davy Back Fight com ninguém menos que o próprio Jones. Isso sim seria insano, galera. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a subscrição no canal e de conferir agora os últimos vídeos sobre o universo de One Piece que saíram aqui no canal, que vão aparecer na tela para você ir lá assistir, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau!